possa nesse momento responder a nossa oração, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos socorrer, desfazer todas as obras do mal contra a sua vida, contra a minha vida, em nome de Jesus. Eu amo ouvir a palavra, eu amo ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, viver da palavra, eu amo. O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Resumindo, é o Senhor que guarda a nossa vida, o Senhor guarda a nossa alma, o Senhor guarda a nossa família, o Senhor é que nos guarda. Então, se Ele nos guarda, o que nós vamos temer, né? Nós só temos que confiar que Ele nos guarda. Não é verdade? Nós pedimos mais do que agradecemos. Feliz aquele que vive agradecendo, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai observando o trabalho de oração, esse trabalho com oração. As pessoas chegam sempre pedindo, pedindo, pedindo. E é difícil chegar alguém aqui dizendo obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Então a gente vai observando como é a vida de oração de cada um. Então a nossa vida de oração, ela tem que começar agradecendo, exaltando a Deus, adorando a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Abençoa você. Ele está glorificando o nome dele, né? É o nome do Senhor que está sendo exaltado. Te livre de todos os malfeitores e enganadores. E que poderoso Deus, soberano Pai, olha a aflição do teu povo, Senhor. Acalma os corações aflitos. Venha libertar, Senhor. Nesta madrugada, Senhor, meu Deus, venha converter, Senhor, através da tua santa palavra. Venha resgatar as almas perdidas, Senhor. Venha aumentar a fé, Senhor, desse que está desanimado, Senhor. Ajuda, Senhor, teus filhos e tuas filhas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh Deus querido, Deus de poder, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor guerreia nossas guerras. Visita as crianças, Senhor, as crianças que estão enfermas nos pronto-socorros. Visita as mães em trabalho de parto, Senhor. Aqueles que vão entrar no centro cirúrgico, Senhor. Aqueles que estão fazendo quimioterapia. Dá a vitória, Senhor. Dá a cura, meu Pai. Visita os lares que estão de luto, Senhor. Oh Deus, consola essa família, Senhor, meu Deus e meu Pai amado. Consola, Pai querido, Deus, que nesse momento, Pai, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão no cárcere, Pai. Visita ali também, Senhor. Eu creio que Tu pode resgatar vidas ali dentro, Pai. Oh Deus amado, visita os países que estão em guerra, Senhor. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia dos seres viventes da terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abre porta onde não há porta. Abre caminhos onde não há caminho, Senhor. Ou então, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, faz eles passarem pela porta fechada para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, nesse momento, vai desfazendo toda oração contra, toda palavra de maldição que o inimigo tem lançado como seta em nossas vidas, que seja desfeito pelo poderoso nome de Jesus. Levanta um povo forte, Senhor, levanta um povo, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Senhor da glória, que conhece, Pai, a Ti, que reconhece que o Senhor é Senhor dos senhores, que o Senhor é todo poderoso, Pai, e nenhum mal, Senhor, possa estar presente em nossas vidas, Senhor. Dai-nos a fé, acrescenta a fé, este que está sem fé, Senhor, meu Deus. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. As tuas filhas que estão em aflição, que estão em desânimo, meu Deus. Senhor, Espírito Santo, tem misericórdia dos aflitos.
Espírito Santo de Deus, tem misericórdia dos perdidos. Olha para essas vidas, Senhor, que coloco aqui os seus nomes de oração. Que o Senhor possa curar, Senhor. Cura essa alma ferida, Pai. Cura esse coração, Senhor, que está machucado, meu Deus. Visita, Senhor, a cada vida que está aqui com teu amor, com tua misericórdia, Pai. Leva-nos ao arrependimento, leva-nos ao primeiro amor, Pai. Leva-nos a te buscarmos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao sentido de adoração, Pai. Leva-nos a te adorar, Senhor, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às aflições, que possamos te adorar, Senhor. Ó Deus querido, Deus de poder, Senhor, meu Deus, nesse momento visita, Senhor, essa mente que está perturbada, que está cansada, Senhor, essa mente que está aflita. Ó Deus, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Amém? Você que está aqui, que está pedindo cura, que está pedindo renovo, você que está desanimado, que está fraco, que chega dizendo que está fraco, a palavra de Deus te fortalece. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Não adianta eu ter uma vida de oração se eu não tenho uma vida da palavra de Deus. Se eu não ponho em prática a palavra de Deus. Então eu tenho que ter uma vida de oração, mas uma vida de palavra. Então não é só orar, não é só pedir, mas é buscar a palavra de Deus para minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus tem a resposta que eu preciso. A palavra de Deus, ela aumenta a minha fé. A palavra de Deus me firma na presença de Deus. Porque muitos estão fora da presença de Deus, porque se firma, querem se firmar só na oração, mas não tem palavra. Então, nós temos que ter uma consagração, oração, palavra, jejum. E obediência, obedecer aquilo que a palavra tem nos ordenado, tem nos ensinado a fazer. Então, temos que ter essa vida. Se nós tivermos essa vida, nós estamos alicerçados na rocha. Vai vir tempestade? Vai, mas você vai estar firme. Vai vir deserto? Vai, mas você vai estar firme. Então, a palavra de Deus, ela nos firma no caminho, ela nos firma no Cristo. Cristo é a palavra, não é isso? Quando Jesus, quando estava na terra, era o verbo encarnado, a própria palavra viva. Então, precisamos da palavra de Deus, porque ela é nossas armaduras. Sem palavra, não tem como eu ter uma vida de oração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me reveste para poder entrar em oração, numa batalha de oração. Então, eu revestida da palavra, estarei preparada para orar, entendeu? Então, vocês, antes de pedir oração, revista-se da palavra de Deus, busca a palavra de Deus para você, para a sua vida, e você vai viver fortalecido na palavra, amém? Não fortalecido em mim, que oro por vocês, mas tem que estar fortalecido na palavra de Deus. Vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Olha só, ele era o quê? Chefe do exército, então ele era um líder de batalha. Naamã vivia em batalhas. Chefe do exército do rei da Síria. Grande homem diante do seu senhor. Então ele tinha um testemunho, né, com o rei. Ele tinha um testemunho ali. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Agora você imagine um homem respeitado,
um homem que era de grande valor, um homem que era considerado herói em batalhas, mas, porém, leproso. Interessante, não é verdade? Então, sempre há algum defeito em nós. Esse homem valoroso, esse homem a qual o Senhor usou para dar livramento, né, ao povo da Síria, ele era leproso, tinha um defeito, tinha um problema a ser vencido, precisava de uma cura. Então eu não sei o que você está precisando aqui nessa live, mas o Senhor, você tem um valor para Deus. Você aos olhos de Deus é valorizado, mas há alguma coisa na sua vida que para você se torna como o que? Um doente, um leproso. Se torna o que? Como alguém que não é capaz, que muitos chegam dizendo, eu estou sem força, né? Quem sabe a tua lepra é isso, não ter força. E essa força eu só vou ter se eu buscar a palavra de Deus para minha vida. Eu sou fortalecida pela palavra, pela força de Deus, pela palavra de Deus. Não é pelas minhas palavras que vocês serão fortalecidos, mas pela palavra de Deus. Então, nessa passagem, analise a sua vida, porque eu também vou analisar a minha. Qual é a nossa lepra? Porque esse homem aqui, ele era homem de respeito, homem de batalhas, estamos aqui em batalha de oração, homem que o Senhor usou para dar livramento ao povo da Síria, entendeu? Então, ele era considerado um herói valoroso, porém leproso. Agora a gente vai analisar a nossa vida e vamos perguntar para Deus, Senhor, qual é a lepra que tem na minha vida? Qual é a enfermidade? Qual é o defeito? Qual é o pecado? Interessante que agora eu me lembrei, né? Eu sou filha de Hanseníase, dos meus pais. A minha mãe e meu pai tiveram lepra. Os meus pais biológicos, né? Eu tenho duas mães, eu tive duas mães, dois pais. Eu digo que eu fui muito abençoada. Então, a minha mãe, quando eu nasci, ela me deu porque ela não podia cuidar de mim, que estava com lepra. Tanto ela como meu pai. E agora essa passagem fez me lembrar, né, minhas origens. E até hoje a minha mãe tem as sequelas da Hanseníase. Até hoje ela tem. Então, o Senhor está falando, e aí eu conheço um pouco, né? É uma enfermidade que machuca, que deixa você dormente, né? Você não sente. Às vezes a minha mãe tá fazendo as coisas, ela se corta, que ela não sente. Ela não sente. Então, às vezes, nós temos algum defeito que nós não sentimos. Nós achamos que estamos bem com Deus e não estamos. Por quê? Porque essa lepra, ela adormece. Então, muitas das vezes, por nós estarmos em batalha, por nós estarmos ali querendo bênçãos, querendo cura, você chega aqui pedindo sua vitória, mas você esquece de ver que precisa dessa cura dessa lepra. Então aqui esse homem de guerra, esse homem de valor passava por isso. Ele tá interessante, né, que ele estava com lepra, mas ele em nenhum momento deixou de ir para a guerra. A lepra ali, aquela enfermidade, não era impedimento dele estar na batalha. Temendo isso, né? Então, às vezes nós temos alguma dificuldade na nossa vida, mas isso não impede da gente estar na batalha. Então, hoje o Senhor quer fazer o que em nós? Hoje o Senhor quer curar na nossa vida aquilo que nós temos para quê? Para nós continuarmos na batalha. E diz o quê? E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha Deus trabalhando. É interessante, né, que naquelas guerras, eles matavam os pais, matavam, e por isso trouxe essa criança como para ser empregada da esposa de Naamã. Agora imagine, né, uma criança ali
aquela menina que tinha perdido os pais e foi ser serva do general de guerra, daquele mesmo que estava ali em batalha, que tinha tirado a vida dos seus pais. E essa menina poderia não ter falado do Deus dela, não poderia não ter falado do profeta, porque nós sabemos que através da menina veio a cura de Naamã, não é isso? Foi através dessa menina que estava ali como serva da esposa dele que chegou a cura para Naamã. Então, o que chama atenção novamente no meu coração, quando você está servindo alguém, quando você procura servir alguém, servir como? Com a palavra, com a oração, seja como for, através da tua vida, você vai levar cura na vida de alguém. Você está entendendo? Através da sua vida, talvez a situação que você está vivendo está nessa situação como essa menina estava. Ela estava sem os pais, ela era serva daqueles que guerrearam com seu povo, mas essa menina foi o que levou a vitória a Naamã. Então você mesmo em situação de guerra, mesmo com perdas, é você que está levando vitória na vida de alguém. É você que está levando a cura na vida de alguém. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando aqui com dois tipos de pessoas. Com pessoas que estão como Naamã e pessoas que estão como a menina que foi usada para levar a cura a Naamã. Está entendendo a palavra? Estamos entendendo? Nessa história que ela é muito conhecida, Naamã era o que estava com lepra, que precisava da cura. A menina, que era serva, era que foi o canal de bênção para a vida de Naamã. Então, a menina, ela conhecia o quê? O profeta, né? Vamos chegar no profeta. Então, a menina, vamos dizer, conhecia o quê? A Deus, né? O Deus poderoso que cura. Através do profeta que foi concedida a cura na vida de Naamã. Então você que serve a Deus, você tem sido um canal de bênção para pessoas que estão com lepra, para pessoas que estão precisando de ajuda, para pessoas que estão precisando de um milagre, para pessoas que estão precisando de salvação, de entrarem no caminho da salvação, porque a maior lepra que tem nas nossas vidas é nós não estarmos na salvação, no caminho da verdade e da vida, porque com lepra, mas com Jesus eu posso ser salva, mas com lepra e sem Jesus eu posso perder a minha salvação, ter a morte eterna e não a vida eterna. Vocês estão entendendo? Se esta sua senhora, oxalá que meu Senhor estivesse diante do profeta, olha aí, vamos chegando no profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, a menina começou ali a falar do profeta. E você tem sido boca de Deus para alguém. Você tem falado, né, para alguém de pessoas que oram. Você tem falado para alguém para pessoas que precisam vir para o caminho do Senhor. Você tem sido boca de Deus como essa menina foi aqui na casa de Naamã, na vida de Naamã, com a família de Naamã. Pai do Senhor. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviar uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando, a ti está a carta. Saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cures da sua lepra. Agora, aqui ele chegou Naamã aonde estava o rei, aonde estava o profeta, né? E com uma carta. Para quê? Para que aquele rei curasse a Naamã. E o rei disse que ele não tinha poder de curar ninguém, mas o profeta estava onde? Junto com o rei. E o profeta, ouvindo isso, né? O que foi que ele disse? Aqui no versículo 8.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Você está entendendo a história? Será se você é esse na vida de alguém que eles vão saber que há profeta no Israel? Será se você é esse na vida de alguém que eles vão saber que Deus é com você, que Deus pode fazer o milagre, que você é a boca de Deus? Ou você é esse que nem Naamã, que está leproso, que precisa de ajuda de um profeta, que precisa de ajuda daqueles que anunciam a palavra, que precisa de ajuda daqueles que servem a Deus? Então, quem você é nessa história? Você é Naamã, que está precisando da cura e não conhecia Deus? Ou você é o profeta? Ou você é a menina que levou Naamã aonde o profeta estava, que encaminhou? Então, quem você é? Quem você é na tua história? Quem sabe você pode estar se sentindo como Naamã, cheio de pecado, imperfeito, não é verdade? Você pode estar aqui te acusando. Não, mas eu não posso orar, Senhor, porque eu sou pecadora, porque eu sou isso. Mas se você está dizendo que você é falho, Deus já sabe que você é falho, mas Ele não é falho. Então quem é que cura? Sou eu? Não, quem cura é Deus. Quem faz sou eu? Não, quem faz é Deus. Então muitas das vezes você não quer servir a Deus porque você está achando que está em lepra, que está com lepra, que está doente, que está sem força, que não pode servir, que não pode pregar, que não pode orar, que não pode levar o evangelho. Estamos entendendo que Deus quer falar conosco? Então, aqui há duas histórias. Uma daquele que serve a Deus, que levam pessoas a se chegarem a Deus, a receber a cura, e aqueles que estão como Naamã, precisando da cura. Estamos entendendo? Então aqui, olha como o profeta, olha que serve a Deus, ele fala diferente. Os que servem a Deus, o rei, ele disse o quê? Que por acaso ele, rasgando as vestes, ele poderia curar Naamã? Ele disse que não poderia curar Naamã. Mas o profeta que estava lá disse o quê? Ouvindo Eli, seu homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Você tem essa fé? Minha querida, o jejum não salva ninguém. O jejum, ele é uma consagração, ele faz parte da tua santificação. Interessante que hoje eu estava lendo sobre o jejum. O jejum, nós jejuamos para quê? Para romper as ligaduras que há na nossa vida. Romper aquilo que nos uniu na vida material, que nos leva a pecado. Então, o jejum, tem pessoas que jejuam para receber bênção. Né? Vou jejuar porque eu quero uma porta de trabalho. Vou jejuar porque eu quero uma cura. Vou jejuar porque eu quero um relacionamento. Tem pessoas que fazem isso. Então, não, Márcio, você vai dormir, mas para essa vida negativa, e você vai ter uma vida com Cristo, meu querido. Você não vai dormir, você não vai ter esse pensamento de morte. Eu já vivia assim, sabia? Quando eu estava fora da presença do Senhor, muitas das vezes eu queria morrer. Eu não morrer no sentido assim. Eu dizia, ai, o que eu faço nesse mundo? Não tem graça. A diversão era uma ilusão, né? Tudo que eu vivia era uma ilusão. Depois eu já estava triste, não estava feliz. Aí eu entendi, quando Jesus me alcançou, eu entendi que a morte que eu queria era a morte daquela vida que eu levava, daquela ilusão que eu vivia. Hoje não, hoje eu tenho vida com Cristo. Hoje eu não peço a minha morte, é claro. No dia que Deus me acolher, amém, maravilha. Terminou o trabalho, terminou meu sofrimento. Mas eu entendi, depois que o Senhor me resgatou, que a morte que eu estava querendo era da vida que eu estava vivendo, de ilusão. Que curtia ali, né, que é assim que fala, né? Curtia ali, me divertia, mas depois estava triste.
não estava preenchendo em mim aquela alegria. Não continuava a alegria no meu coração, entendeu? Então, quando nós estamos com o Senhor, passamos por problema, passamos, choramos, mas sempre há uma alegria em nosso coração. A gente sabe que nós temos uma vida com Cristo, uma vida eterna. Então, hoje a gente sabe que a morte não nos espera. O que nos espera é a continuação da vida. Que continuação de vida é essa? A vida com Cristo, a vida eterna. Então, meu querido Márcio, é isso que você está vivendo. Que você possa morrer, mas para essa vida que você está vivendo, e ter um novo nascimento com Cristo, uma nova vida. E essa nova vida com Cristo, ela vai te renovar todos os dias. Haverá lutas, mas haverá renovo. Haverá provas, mas haverá vitórias. Seremos aprovados. Entendemos? Então o profeta, né, falou. Interessante, né? O profeta tem fé. Ele disse o quê? Deixa ele vir, que ele vai saber que há profeta em Israel. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que deixa ele vir, que ele vai saber que há Deus em Israel. Então diz aqui, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã chegou ali ao profeta, onde estava o profeta. Então aqui, né, você sabe muito bem que Naamã, Eliseu disse a Naamã, então Eliseu mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Olha aí, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. A tua carne será curada e ficarás purificado. Aí Naamã já pulou, né? Porque ele não queria mergulhar no rio no Jordão, porque não era um rio das águas boa para ele. Ele até queria escolher qual era o rio que ele ia mergulhar. Eu acho interessante essa parte, sabia? Porque Naamã, ele precisando de cura, ainda queria escolher qual era o rio que ele ia mergulhar. E sabe que o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu estava lendo na madrugada essa passagem, que aqui mostra quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus diz para nós fazermos algo, às vezes a gente diz assim, não, Senhor, eu quero isso. E acabamos fazendo aquilo que nós queremos. Naamã não, ele disse que queria mergulhar nos outros rios, né? Ele deu o exemplo de outros rios, mas ele acabou mergulhando no rio aonde Deus mandou, aonde o profeta de Deus mandou. Então, muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Então, quando eu estava ali estudando a palavra, o Senhor brandou. Tá vendo aqui? Ele quer mergulhar no rio da vontade dele. E a vontade de Deus é diferente da nossa. Muitas das vezes você não aceita algo na tua vida, por quê? Porque você está pedindo do teu jeito, da tua vontade, mas o Senhor quer dar da vontade dele, e aí nós não aceitamos. É nessa passagem aqui o Senhor falou ao meu coração, tá vendo? Que até na hora de que precisamos de milagre, porque ele estava precisando do milagre da lepra, né? Ele estava escolhendo. Ele estava querendo que a vontade dele fosse feita e não a vontade de Deus. Então aqui o problema era o rio? Não. O Senhor, para curar, ele cura até fora do rio, não precisava mergulhar no rio. Mas o problema era que o Senhor queria mostrar que Naamã estava querendo fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Ai, Deus é lindo, né? Eu fico maravilhada com Deus. Me perdoe por eu rir, porque eu fico feliz com a palavra de Deus. É mistério, né? É demonstração de alegria com a palavra. Eu fico maravilhada quando Deus dá o entendimento da palavra, revela a palavra, né? Se você que está pedindo oração, se você ficar atento a essa palavra, você vai sair daqui curado. Se você que chega aqui pedindo oração, se você ficar atento à palavra de Deus, você sai daqui restaurado. Se você chegar aqui nessa live, no momento da palavra, e dê ouvido à palavra de Deus, você sai daqui com o teu milagre, porque o milagre que nós precisamos está na palavra de Deus. Não é só no pedido de oração, porque Deus, ele quer te abençoar, te curar através da palavra.
Quando o profeta disse a Naamã que ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio, o que foi dado? Foi dado uma palavra: vai-te e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Não é isso? Foi dado uma palavra, não foi feito uma oração. Olha a diferença de obedecer a palavra e de orar. Oramos, precisamos, a Bíblia ensina, o Espírito Santo é o intercessor, mas na hora do milagre é dada uma palavra, é dada uma ordem a nós. Se tu creres, né, oramos. Aí o que Jesus disse para o cego, para o paralítico? Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, serás curado. Naquele momento foi dado uma palavra. Então, se você chega aqui pedindo oração e não dá ouvido à palavra, você pode sair sem o teu milagre, você pode sair sem a tua cura e você pode sair até falando mal de mim. Poxa, irmã, ora, não acontece nada. Se você não dá ouvido à palavra, não é eu que curo. Quem cura é o Senhor, mas eu tenho que dar ouvido àquilo que Ele está falando. Ele está aqui mostrando para nós aonde que está, como devemos estar curados. Com quem nós somos? Nós somos esses que estamos com lepra ou nós somos esses que levamos alguém para a cura, para o Senhor? Lembra no início da história que a menina foi boca de Deus para chegar ao profeta, que a menina foi serva para chegar ali o conhecimento do profeta, onde havia o milagre. Então você tem que ser esse na vida de alguém. Você tem que ser esse que vai levar ali a cura para alguém, que vai apresentar a Deus, que vai apresentar o poder de Deus, que vai apresentar aquele que te cura, aquele que te salva, que te liberta, que restaura. Então, resumindo tudo, o que nós precisamos? Da cura? Nós precisamos de Deus primeiro. Porque se eu tenho Deus, eu tenho a cura. Se eu tenho Deus, eu tenho um renovo. Se eu tenho Deus, eu tenho a salvação. Se eu tenho Deus na minha vida, então não vai faltar nada. Ele vai colocar na minha vida aquilo que eu preciso. Mas não adianta eu querer só a cura e não querer a salvação. Não adianta eu ser curada da enfermidade. Amém, maravilha, né? Já fui curada várias vezes. Não tenho palavras para agradecer muitos milagres vividos com Deus. É um outro testemunho. Eu não conto esse testemunho aqui porque eu posso ser questionada, induzir pessoas a viver. Então, o que eu vivo com Deus é fé, entendeu? E tem muitos que ainda não têm fé. Então, eu não posso dizer o que eu faço para você fazer se você não tiver fé. Aí lá vai você morre, a culpada vai sou eu, né? Que vai dizer, a irmã disse que era para mim fazer isso e eu não fui curada. Então, temos que vigiar, porque aquilo que eu creio, você pode não crer. A fé que eu tenho, você pode não ter. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? Então, é para mim, é comigo e Deus. Mas eu posso dizer para você, se você tem Deus, eu não posso dizer para você, olha, abandona teus remédios, abandona o médico e recebe a tua cura de Deus. Mas se você não tem fé, você vai morrer e eu ainda vou ser processada, não é isso? Então, temos que ter entendimento. Aqueles que têm fé é uma coisa, aqueles que não têm é outra coisa. Tem pessoas que têm fé em remédios e são curados. Tem pessoas que têm fé na oração e são curados. Então, depende da tua fé. Então, eu não posso aqui dizer para você, faz isso, larga isso, deixa isso, porque eu não sei o tamanho da tua fé. Eu sei o tamanho da minha fé, mas da sua fé eu não sei, só você que sabe. Entendemos? Entendemos, estamos entendendo. Então, aqui na mãe, querendo escolher ali as águas, meu Deus do céu, né? Para mergulhar é perigoso, é muito perigoso mesmo, serva. Meu Deus do céu, eu sei disso, eu já vi pessoas que disseram, olha, você está curado, larga os remédios e depois a pessoa morrer. Não é assim não. Então, nós temos, principalmente aqui na plataforma, né? Temos que ter muito cuidado mesmo com o que falamos e para quem falamos e quem está entendendo o que é falado, tudo isso. Porque às vezes você fala uma coisa,
a pessoa entende totalmente diferente. Eu acho que foi ontem, não, quarta-feira. Teve uma pregação à noite. Você acredita que uma irmã chegou comigo e falou a pregação era toda para outra pessoa? Meu Deus do céu, a pregação é para nós que está ouvindo. Não adianta você ouvir uma pregação e dizer assim, poxa, essa pregação é para o meu marido, essa pregação é para o meu filho. O teu filho nem está ouvindo a pregação. O teu amigo, a tua amiga nem está ouvindo pregação, mas você está ouvindo a palavra e está dizendo, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Mas não é, quem está ouvindo a palavra somos nós. Irmão, estamos entendendo, meus queridos? Vocês estão entendendo? Para você chegar ao teu milagre. Então aqui, né? Então chegaram-se ele aos seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. E aqui aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Tá vendo? E é isso que acontece. Quando o nosso milagre chega, nós mudamos. Nós somos renovados. Nós vivemos em alegria. Há uma vitória nas nossas mãos que chega o quê? A ser um renovo para a nossa vida. Que renovo é esse? Um renovo com Deus, porque Ele opera milagre, porque Ele é Deus para te dar a vitória, para te fazer, para entregar a tua bênção. Interessante, né? Que Naamã, ele tentou ali mergulhar nas águas que ele queria. Então ele tentou fazer a vontade dele, mas graças a Deus que ele deu o ouvido, novamente ele deu ouvido. Uns dizem que ele era orgulhoso. Eu estava meditando sobre isso, né? Que ele era orgulhoso porque ele não queria mergulhar nas águas do Jordão. Aí veio no meu pensamento. Se você pode comer algo melhor, né? Você tem condições de comer algo bom. Você vai comer aquele alimento que é bom ou você vai comer aquele alimento que você só tem o dinheiro para comprar naquele momento e você sabe que ele não é tão bom? É claro que você vai comprar aquilo que é bom, que você tem condições de comprar, não é verdade? Isso é orgulho? Não, não é orgulho. Então as pessoas dizem que Naamã era orgulhoso, porque ele queria aquelas águas que os olhos dele era boa. Mas não é exatamente isso, irmão Carlos. Então, se eu posso comprar, se eu hoje posso comprar algo bom para mim, eu vou comprar, não vou? Não é porque eu sei que eu posso chegar um dia e não comer aquele algo bom, aí eu vou comprar aquilo ali que não é bom, mas é mais barato, mas se eu posso comer o bom, eu vou querer o bom, não vou? Então eu acredito que era isso que a mãe entendeu naquele momento. E aos olhos dele, não, eu posso ir para aquela água que é melhor, então eu vou para aquela água. Eu não vi isso como um orgulho, mas sim como um entendimento. Ele entendia que se é água, por que eu não posso ser curado nessa água? Não é verdade? Então o problema não era a água, mas sim a obediência, em obedecer aquilo que o profeta tinha falado. Então o nosso milagre que tanto queremos está onde? Na obediência. Se obedecermos a palavra de Deus, se obedecermos aquilo que Ele tem nos mandado, então haverá milagre em nossa vida. Não é a água, é sim a obediência, é crer. Se o Senhor está mandando, faz isso, faz. Agora, se ele diz para não fazer, não faz. Agora, se Ele está dizendo faz, e se você não faz, a obediência é a chave de tudo. Deuteronômio 28. Estudem Deuteronômio 28. Obedecendo, as bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção. Ela vai vir até você. Deus vai fazer um jeito que vai ao teu encontro, que vai ter aquela comunhão, que vai chegar nas tuas mãos, que vai chegar no teu entendimento, que é bênção de Deus para a tua vida.
Então nós temos que entender isso, nós temos que entender a palavra de Deus. Eu só vou entender a palavra de Deus se eu estudar, se eu examinar, se eu mergulhar nessas águas. Quantas vezes Deus manda você mergulhar na palavra de Deus? Quantas vezes você abre a Bíblia no dia? Ai, irmã, eu trabalho o dia todo, chego cansada, não é isso? E cuido de casa e cuido de trabalho fora, não, aí eu chego cansada, não posso ler a Bíblia, eu não tenho ânimo, né? Você pode ouvir, você pode ouvir. Eu aprendi assim, o início do dia é o melhor horário para você ler a palavra, para você orar, para você jejuar. Por quê? Eu gosto de jejuar na madrugada, né? Por quê? Porque na madrugada eu não vou estar comendo, não é isso? Então, entregou o jejum pela manhã, já toma o café. E se você tirar o primeiras horas do dia, ai, mas eu tenho que dormir. Amém. Você acorda às 6 horas para fazer teu café, tuas coisas, adiantar tudo para ir para o trabalho. Acorda às 5, faz 1 hora ali de palavra, de oração e de jejum. Faz 1 hora, você vai ver que você vai estar mergulhando nessa água que vai te curar, nessa água, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele parava nas águas, ele flutuava nas águas, ele estava nas águas, hoje ele quer estar em nós. Mas para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, precisa que a palavra dele esteja no nosso coração. Porque um coração onde não tem palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo estar nesse coração. Mas quando a palavra de Deus está no nosso coração, o Espírito Santo está no nosso coração, porque a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Tanto é que quando Jesus estava na terra, ele era o verbo na terra, o verbo vivido, ele era o verbo existente na terra. Então a palavra, ela é existente, ela é viva e eficaz. A palavra te dá cura, te dá vida, te dá renovo. A palavra faz milagre na tua vida. Esse trabalho de intercessão mas sem palavra não tem milagre. Lembra que o profeta deu uma palavra na mão, vai te mergulha 7 vezes, palavra dada, oração e palavras juntos. Deus é lindo, né? Meu Deus do céu, é muito lindo. Entendemos a palavra? Então mergulhe na palavra de Deus. Oi, a palavra de Deus. Não deixe de mergulhar na palavra de Deus. Você está querendo a cura? Mergulha. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então eu tenho tempo sim de ler a palavra. Às vezes você fica no telefone batendo papo, horas e horas. Por que eu já fiquei? Não porque eu queria bater papo, mas a pessoa estava ali querendo que eu escutasse, né? Contando ali, e eu tentando pregar a palavra para a pessoa. E aquela pessoa, se ela usasse o tempo dela, eu acho que foi 1 hora e pouco de conversa. Não, 1 hora não. Nesse dia eu nem sequer almocei. Começamos 10 horas da manhã e eu fui parar de conversar com essa irmã 4 horas da tarde, 16 horas da tarde. Foi a hora que eu fui almoçar. E se eu dissesse, eu tenho que parar, eu acho que ela ficava comigo até a noite. E nesse dia eu ia abrir live, então eu tinha que me alimentar. Foi praticamente o dia todo conversando comigo, o dia todo conversando comigo, que eu não almocei nesse dia. E eu tentando pregar, tentando falar a palavra e ouvindo aquela irmã. Então, às vezes você fica o tempo todo ali querendo conversar com alguém e não tira 1 hora, porque das 10 às 16 horas, né? Mais de 3 horas de conversa, não é isso? Então, porque não tem 1 hora para estudar a palavra de Deus, 1 hora para meditar a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Às vezes você fica o tempo todo no telefone falando o teu problema e querendo questionar e dizendo quem é o certo, dizendo quem é o errado e não consegue tirar 1 hora para meditar a palavra de Deus. Aí depois diz que não tem tempo. E hoje nós temos uma facilidade que você carrega a Bíblia no teu telefone. Pai do Senhor,
voltar a mergulhar com Ele nas águas do Evangelho. Você que está aqui nessa live, que o Senhor falou contigo, está falando com você, Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós ficarmos fora do caminho. Nós temos que estar junto com o Pai, na presença do Pai, nas mãos do Senhor. Nós não temos que estar longe do Pai. Estamos na presença do Senhor, passamos por luta, deserto, covas, mas o Senhor passa conosco, todo o tempo está conosco. Longe da presença, você não vai poder dizer que o Senhor está com você, mas Ele está aqui, querendo te resgatar, querendo te renovar, querendo te curar dessa lepra. Quem tem lepra fica abatido, não tem força, não é isso? Então, tem que ficar ali parado, hospitalizado. Talvez você está aqui nessa live e está ali enfermo, sem força, prostrado na enfermidade, mas hoje o Senhor está querendo te curar. Aleluia, Jesus. Basta você dizer: eu quero voltar para o caminho, eu preciso do Senhor na minha vida, porque até aqui eu tenho só chorado, eu não tenho alegria, eu não tenho motivo de viver. Então basta você dizer: eu quero para o Senhor, eu quero. E Ele vai fazer como Ele fez com Naamã, Ele vai te curar. Ele vai curar a tua vida, Ele vai curar a tua alma, né? Ele vai curar a tua carne, Ele vai te renovar, Ele vai fazer de você alguém que vai anunciar o Evangelho. Você pode, no teu secreto, do teu quarto, como o irmão ali falou, fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus: Senhor, peço perdão dos meus pecados. Senhor, eu volto para o teu caminho. Filho que está na rolagem, basta dizer: eu quero. A festa no céu e as correntes que aprisionavam a vida de vocês estão sendo quebradas. Quando você diz: eu quero, está no céu. É festa pelo pecador que se arrepende. Maravilha por essas almas alcançadas. Almas que o Senhor ama, aleluia, Deus. Almas que hoje são resgatadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sintam abraçadas pelo Espírito Santo de Deus. Sinto tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, é alegria, é festa no céu. Pelo um pecador que se arrepende, ainda mais esses que se arrependeram. Então a festa está sendo grande demais hoje no céu pela vida de vocês. Amém? O Senhor apaga toda acusação. Desde o momento que você se afastou do caminho do Senhor e começou uma vida ali errada novamente, o Senhor apaga todo esse momento de erros que você viveu até algumas horas atrás. Porque agora você vai ter uma vida com Cristo novamente, na direção de Cristo. E feliz é esse que obedeceu à voz do Espírito Santo, que não endureceu o seu coração, porque tem muitos que endurecem o seu coração. O Espírito Santo está falando, mas está ali com o coração endurecido. Por isso, ordem, nós temos que obedecer. Não, Senhor, eu quero desse jeito, faz desse jeito. O Senhor está dizendo, é desse jeito. Então, eu só tenho que dizer o que? Amém, Senhor. Amém. Seja feita a tua vontade. Então, hoje é nova vida com Cristo. A lepra foi curada. Lepra representa pecado, não é isso? Lepra, ela tem um odor fedido. Então, pecado fede a narina de Deus. E hoje o Senhor te purifica. Hoje o Senhor Jesus derrama o seu sangue na sua vida, na tua vida, desde a raiz do cabelo até a planta dos pés. Hoje o sangue de Cristo te renova, porque esse sangue, ele dá vida, amém? Feliz pelas irmãs, né, que voltaram para a presença do Senhor. Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. Você pode dizer: irmã, desde quando eu era criança que eu escuto isso, mas se você observar os sinais que temos agora, não era quando criança, né? Os sinais agora estão mais fortes, estão mais presentes. Está se cumprindo a palavra de Deus, apostasia, o certo virou errado, o errado virou certo.
Na minha outra plataforma, silenciaram um vídeo meu de pregação, para você ter uma ideia. Ele disse: nos últimos tempos, o amor se esfriaria. E o que mais a gente tem visto? O amor pela palavra de Deus. Não é um amor pela mulher, não é amor pelo homem. Porque se você observar, o homem e a mulher estão ali todo o tempo se querendo, todo o tempo. Não é isso? Querendo ter um relacionamento. Então, esse amor aí, ele não tá frio. Pelo contrário. Pelo contrário, o amor que se esfriou é o amor por Deus, é o amor pelas coisas de Deus, é o amor pela palavra de Deus, é o amor de ter uma vida com Deus, voltada para Deus. Esse amor que se esfriou, esse amor que está se esfriando. Você está entendendo? Então não podemos deixar jamais que esfrie esse amor pelo nosso Deus, porque se nós o amamos, nós seremos bem-sucedidos.